Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa incrível história. Os 3 homens que nunca morreram na Bíblia. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Enoque viveu uma vida dedicada a Deus após o nascimento de seu filho Matusalém durante 300 anos. Ele teve muitos filhos e filhas, totalizando 365 anos de vida. Enoque viveu em comunhão com Deus e, em certo momento, ele foi retirado deste mundo pelo próprio Deus. Na linhagem de sua família, ele pertencia à 7ª geração, sendo pai de Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia. Apesar de viver em meio a uma geração pecaminosa e corrupta, Enoque manteve uma caminhada íntima com Deus. No capítulo 3 de Gênesis, conhecemos a narrativa da queda da humanidade, resultado do primeiro pecado voluntário do ser humano e suas consequências. No capítulo 4, a trágica história de Caim e Abel revela o primeiro assassinato na história humana entre 2 irmãos. Gênesis 6, verso 5, afirma que Deus percebeu que a maldade do homem era grande na terra e que todos os seus pensamentos eram constantemente maus. No entanto, o capítulo 5 apresenta Enoque, um homem que andou com Deus em meio a um mundo corrupto, testemunhando que agradava a Deus com sua conduta perseverante. Muitos cristãos enfrentam dificuldades para permanecer consistentes em sua fé, sucumbindo às influências do mundo, mas Enoque demonstrou uma perseverança notável em sua relação com Deus. Ele manteve uma comunhão íntima com Deus, servindo como um exemplo para todos nós. Tiago 4, verso 8, exorta: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A vida de Enoque foi uma busca contínua pela presença divina. Além do livro de Gênesis, outros livros da Bíblia, como Hebreus e Judas, falam sobre Enoque. Hebreus 11, versos 5 e 6, destacam que Enoque foi transladado para não experimentar a morte, pois Deus o levou. Sua fé o levou a agradar a Deus, sendo recompensado por sua diligente busca pela presença divina. Embora todos nós possamos ter fé, Enoque mostrou que a busca por Deus é uma jornada possível para todos. Ele viveu em uma geração marcada pelo pecado, em um mundo hostil à ideia de Deus. Mas mesmo assim, ele decidiu buscar e caminhar com Deus. Você também pode fazer o mesmo, pois fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Enoque viveu uma vida em comunhão com Deus e, a certa altura, deixou de estar presente entre os homens, pois Deus o levou. A forma como isso é relatado em Gênesis 5 sugere que seu relacionamento com Deus continuou, indicando que ter comunhão com Deus nesta vida não é tudo, mas também esperamos ter comunhão com Deus na vida futura. O livro de Hebreus afirma que Enoque não experimentou a morte, pois Deus o levou diretamente para o céu. Deus levou um homem que o agradava, um homem que caminhava com ele, um homem piedoso. Enoque não morreu. Em vez disso, o próprio Senhor o levou. Às vezes me pergunto como a família de Enoque reagiu ao vê-lo partir, admirando sua partida repentina. Enoque é um homem que nunca morreu. Em vez disso, Deus o levou. Que privilégio! Elias foi um profeta excepcional de Deus. Seu nome significa Jeová é meu Deus, ou o Senhor é meu Deus. Ele era um tisbita, conforme mencionado em 1 Reis 17, verso 1. Elias apareceu em um momento conturbado na história de Israel, quando a nação se afastou de Deus para adorar Baal. Nesse período, Acabe, o rei de Israel, se casou com Jezabel, a princesa de Sidom, formando uma aliança com ela.
A missão de Elias era trazer os israelitas de volta ao único Deus verdadeiro, e ele cumpriu essa missão antes de ser levado ao céu. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Elias foi um grande profeta, desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde provou que Jeová é o verdadeiro Deus. A história de Elias é inspiradora, pois ele se posicionou com coragem em favor do Deus de Israel, mesmo estando em desvantagem em relação aos seus oponentes. Em 1 Reis 18, versos 21 e 22, Elias se dirigiu ao povo e questionou por quanto tempo eles continuariam divididos entre dois caminhos. Ele pediu que escolhessem seguir o Senhor ou Baal, mas o povo permaneceu em silêncio. Elias então declarou que ele era o único profeta do Senhor, enquanto os profetas de Baal eram 450 homens. Elias desafiou os profetas de Baal e os levou ao Monte Carmelo. Ele propôs um teste entre Deus e Baal na presença de 450 adversários que o detestavam. Elias instruiu os adoradores de Baal a invocar seus deuses, enquanto ele clamaria ao Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal pediram fogo a seus deuses, mas não obtiveram resposta. Elias, por sua vez, preparou seu altar, orou e o Senhor respondeu com fogo. Em 1 Reis 18, versos 38 a 40, está registrado que o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na cova. O povo, ao ver isso, se prostrou e declarou que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Elias ordenou então que os profetas de Baal fossem capturados e os levou ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Elias foi um profeta extraordinário. Ele interrompeu a chuva por 3 anos e meio, conforme 1 Reis 17, verso 1. Foi alimentado por corvos e ressuscitou os mortos. Em 1 Reis 18, ele invocou a chuva do céu e encerrou a seca. Além disso, ele proclamou o julgamento sobre Jezabel, a rainha ímpia. Ele invocou fogo que consumiu o primeiro capitão e todos os seus homens, e posteriormente o segundo capitão com seus soldados, como relatado em 2 Reis 1. Ele também dividiu as águas de um rio para atravessar em terra seca, conforme narrado em 2 Reis 2, verso 8. Tiago 5, verso 17, ressalta que Elias era um homem com as mesmas fraquezas que nós, mas orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e 6 meses. A vida de Elias foi cheia de eventos marcantes. A Bíblia o descreve como alguém com uma natureza humana, semelhante à nossa. Ele foi, por vezes, ousado e resoluto, enquanto em outras ocasiões era mais cauteloso e inseguro. Isso nos inspira, pois mostra que Deus pode usar pessoas comuns e com falhas. Apesar de todos os milagres que realizou, Elias era uma pessoa com as mesmas limitações que nós, mostrando que Deus atende às orações de pessoas comuns. Elias também foi um líder para Eliseu, que o acompanhou até que Elias foi levado para o céu. Em 2 Reis 2, verso 11, está registrado que, enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu, separando-os, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Ao contrário de Enoque, a partida de Elias para o céu foi presenciada por Eliseu. Elias não experimentou a morte, mas foi levado à glória em um carro de fogo. O terceiro indivíduo que não passou pela morte convencional é Jesus Cristo. Diferente de Enoque e Elias, Jesus venceu a morte. Davi profetizou no Salmo 16, verso 10, que Jesus não passaria pelo processo de decomposição do corpo após a morte, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A vida de Jesus foi profetizada e ele veio para cumprir essas profecias. A missão final de Jesus na terra foi reconciliar a humanidade com Deus, por meio do derramamento de seu sangue. O pecado que criou a separação entre Deus e o homem foi expiado por Jesus.
O anjo Gabriel afirmou em Mateus 1, verso 21, que Maria daria à luz um filho e deveria nomeá-lo Jesus, pois ele salvaria seu povo dos pecados deles. Ao contrário de Enoque e Elias, Jesus não apenas passou pela morte, mas realmente morreu. Ele não desmaiou ou adormeceu. Ele enfrentou a morte, experimentando-a plenamente. Jesus não foi assassinado. Ninguém pode tirar a vida de Deus. Ele entregou voluntariamente a sua vida quando chegou o momento de se sacrificar pelos pecados do mundo. Enquanto orava no jardim do Getsêmani, Jesus se submeteu à vontade de Deus para enfrentar a morte. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Várias pessoas foram ressuscitadas na Bíblia, como o filho de uma viúva em Sarepta, a filha de Jairo, Lázaro e Eutico. No entanto, todos esses indivíduos eventualmente morreram novamente. Portanto, suas ressuscitações foram apenas vitórias temporárias sobre a morte. Em contraste, a ressurreição de Jesus foi uma vitória permanente sobre a morte. Apocalipse 1, versos 17 e 18, destaca esse triunfo eterno. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é a fonte da vida e declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, a fonte de água viva, e veio para trazer vida em abundância. Além disso, ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê viverá, mesmo depois da morte. As histórias de Enoque, Elias e Jesus Cristo vão além de meros relatos antigos. Elas são testemunhos de fé, milagres e promessas divinas cumpridas. Enoque e Elias tiveram uma relação próxima com Deus em suas vidas na terra, sendo levados ao céu sem experimentar a morte, o que marca seus nomes como símbolos de fé e esperança. A história de Jesus, entretanto, supera todas as outras, pois oferece não apenas um exemplo de vida santa, mas também a promessa de redenção e vida eterna. Sua ressurreição é a base da fé cristã e nos lembra que a morte não é o fim, mas um portal para uma nova existência ao lado de Deus. Esses relatos bíblicos nos incentivam a buscar um relacionamento mais profundo com o divino, a viver com fé e integridade e a ter esperança além das dificuldades da vida. Eles nos ensinam que, mesmo em meio aos desafios e tribulações, nossa jornada pode ser rica em significado e propósito ao caminharmos com Deus. Se você deseja se reconciliar com o nosso Salvador Jesus Cristo ou iniciar uma nova jornada em direção à salvação eterna, escreva nos comentários: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre estar atualizado no mundo bíblico, curta e compartilhe essa linda história. Fiquem com Deus e até a próxima.